pessoal! Então hoje nós vamos ver umas regras básicas para elaborar a cota no nosso desenho. A cota é essa medida que tem cada trecho do nosso desenho. Só que a gente tem algumas regras que a gente precisa seguir para que todos os desenhos fiquem uniformes. A primeira coisa que a gente tem, que eu trouxe aqui para vocês verem, é que o desenho, ele nunca pode, a cota, ela nunca pode encostar no nosso desenho. Essa é a primeira regra que a gente tem. Então, por exemplo, nesse que eu fiz aqui embaixo, eu coloquei aqui uma bolinha. Por quê? Porque se a gente tem o traço do nosso desenho aqui, eu preciso afastar a minha linha de chamada, que é essa linha que eu vou puxar para mostrar, para indicar o tamanho que eu tenho daquele trecho do desenho. Eu preciso afastar essa linha 3 milímetros do meu desenho. Eu não posso encostar essa linha na própria linha do desenho. Depois que eu afasto esses 3 milímetros, eu vou puxar 7 milímetros para fazer a linha de cota, que é a linha onde fica o número, que é exatamente a nossa cota. Puxei os 7 milímetros, fiz a representação aqui do desenho da cota, e para concluir eu preciso trazer mais 3 milímetros de extensão aqui em cima para fechar o desenho da cota. Eu coloco então o número, que também não pode ser colado na linha, ele tem que ter um afastamento aqui de pelo menos 1,5 milímetros, ele não pode ser colado na linha, então eu não colo nem o número na linha de cota e nem a cota no trecho do desenho que eu estou medindo. Essas duas extremidades, que são os limites da nossa cota, eu vou colocar ou um traço com 45 graus ou uma setinha, para indicar que aquele é o meu limite. Nesse exemplo aqui em cima, eu já fiz algumas cotas para poder mostrar como que fica essa representação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um desenho e fui puxando as linhas de chamada para colocar as minhas linhas de cota aqui, para colocar as minhas cotas. Então, a primeira coisa, afastei os 3 milímetros de cada trecho do meu desenho. Então, eu não encostei nenhuma cota no meu desenho, afastei os 3 milímetros. Depois, eu fiz a linha de chamada com 7 milímetros da parte do meu desenho que ela tá mais alta. Então, que ela tá mais alta ou que ela tá mais extensa. Na parte do meu desenho que eu tenho o trecho mais alto dele, eu vou puxar as cotas a partir dali. Então, eu vou afastar os 3, puxar os 7, fazer a linha de cota. As outras cotas que vierem em seguida, elas vão ser alinhadas com essa cota mais alta que eu tenho no desenho. Então, essa linha de extensão, ela vai ter mais que 7 milímetros, mas não tem problema, porque todas as cotas que são sequenciais, elas precisam estar alinhadas. Do meu lado esquerdo aqui, eu também puxei as cotas com os 7 milímetros de extensão a partir do trecho do meu desenho que está mais próximo aqui do final. Então, afastei os 3, puxei os 7, fiz a minha linha de cota. Esse trecho seguinte, que está recuado, eu vou afastar os 3 e vou puxar a linha de extensão até a gente ter esse encontro das duas cotas. Porque senão a gente vai ter uma cota aqui embaixo, no meio do desenho, que não pode, ou várias cotas totalmente desalinhadas. Então, o correto é, a partir de cada trecho do nosso desenho, a gente vai alinhando todas as cotas na mesma altura. Outro detalhe importante é que a gente vai ter sempre cotas que são intermediárias, né, que vão medir cada trecho do nosso desenho, e no final a gente tem que fazer uma cota total. As cotas que são intermediárias, a gente puxa elas primeiro no desenho e por último a gente puxa uma cota total, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Outro detalhe que é super importante, muita gente erra na hora de fazer uma cota à mão. Os números, né, as cotas, elas sempre vão ficar acima da linha de cota. Então, eu tenho aqui, eu coloquei duas cotas no sentido horizontal, só que uma tá aqui em cima do meu desenho e uma tá embaixo. Todas as duas possuem os números acima da linha de cota. A gente não pode jamais colocar os 50, por exemplo, aqui embaixo, porque aí tá errado. Então, o número, na cota horizontal, o número vai ficar sempre acima da linha de cota.
E nas cotas que são verticais, o número sempre tem que vir à esquerda da linha de cota. Então, por exemplo, nesse lado, eu jamais poderia colocar o 30 aqui embaixo. Aqui embaixo ele está errado, porque ela tem que estar à esquerda da linha. E a forma que eu vou fazer essa leitura sempre vai ser de baixo para cima. Então, a leitura vai ser sempre de baixo para cima, da esquerda para a direita, à esquerda da linha de cota ou acima da linha de cota. Então, essas regras, elas são básicas e elas são fundamentais na hora da gente elaborar um desenho à mão e finalizar ele com as cotas. Lembrar sempre que a linha de chamada, que são essas duas linhas, elas nunca vão encostar no nosso desenho, sempre tem que ter esse afastamento. E a gente sempre tem que marcar o limite da nossa cota, ou com o traço com 45 graus ou com a seta. Então, basicamente, as regras gerais de cotas são essas, as principais mesmo, que todo mundo erra. Lógico que a gente tem as cotas referentes a círculos, a gente tem algumas outras cotas, mas essas são as mais usuais em termos de desenho técnico e projeto arquitetônico, que é onde o pessoal geralmente erra mais. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para ajudar vocês na hora de elaborar uma cota. É isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida podem me procurar, eu estou à disposição.